Olá! No MP Cidadão de hoje você vai entender como membros do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do MPRJ, estão trabalhando durante a pandemia do novo coronavírus. Vai conferir também uma entrevista sobre desbloqueio de leitos e transparência dos dados relativos à saúde, com as participações da procuradora Cristiane Seixas e dos promotores de justiça Felipe Ribeiro, Márcia Lustosa e Patrícia Tavares. E no quadro Juridiquês, a subcoordenadora do CAU Criminal do MPRJ, promotora de justiça Andréa Fava, vai explicar um termo técnico do direito. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. Olá, está no ar mais uma edição do MP Cidadão. Mesmo em tempo de pandemia do novo coronavírus, as redes sociais do MPRJ não param. Acompanhe. As redes sociais do MPRJ destacam o canal oficial da instituição no YouTube, o youtube.com/mprjoficial. Nele, o internauta pode conhecer a atuação institucional nos mais de 1.500 vídeos postados, que somam cerca de 750 mil visualizações. O conteúdo é renovado diariamente, com entrevistas exclusivas, campanhas de conscientização, serviços e projetos institucionais, entre outros. Não deixe de se inscrever e acompanhar de perto o MPRJ, o guardião dos seus direitos. No quadro Conheça a Atuação do MPRJ, vamos saber como os integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, o GAEMA do Ministério Público do Rio, fiscalizam as medidas adotadas no Estado e nos municípios durante a pandemia de Covid-19. No mês em que comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, o MP Cidadão apresenta o importante trabalho dos integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, GAEMA MPRJ, durante a pandemia do coronavírus. Buscando promover a proteção do meio ambiente em todo o estado do Rio de Janeiro, o GAEMA MPRJ expediu recomendação aos municípios de Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí, para que criem planos de gestão de óbitos para enfrentar a realidade da pandemia causada pela Covid-19. O plano deve prever a ampliação da capacidade dos cemitérios dessas regiões, com observância das normas ambientais vigentes. Chegou ao conhecimento do GAEMA, principalmente em razão da notícia de que em outros estados estaria havendo uma crise por locais de sepultamento, inclusive com sepultamentos feitos em valas comuns, sepultamentos coletivos, em valas abertas, sem maiores considerações ambientais, sem que tivesse sido competente licenciamento ambiental. Nós, havendo aqui no estado do Rio de Janeiro o galopante aumento do número de mortos, notamos que naturalmente seria necessário um aumento no número de vagas cemiteriais, ou seja, de covas. Atentos a esse fato, atentos a isso, nós passamos então a nos preocupar com a observância das normas ambientais necessárias a esse procedimento de abertura de novas covas. Bom, diferente do que se pode pensar, o processo, a atividade de abertura de novas covas é classificada como potencialmente causadora de impacto ambiental. A Resolução 335 do CONAMA e a Resolução 52 do CONEMA classificam a atividade cemiterial como causadora de impacto ambiental. A consequência disso é que, para que essa atividade venha a ser exercida, venha a ser implementada, é preciso que seja feito o competente licenciamento ambiental.
Os impactos ambientais decorrentes dessa atividade podem ser impactos relacionados à contaminação do solo, à contaminação do ar ou até mesmo à contaminação dos recursos hídricos que passam no subterrâneo dos cemitérios. Isso porque o corpo humano, os cadáveres humanos, quando se inicia o processo de decomposição, eles excretam substâncias, uma substância que nós chamamos de necrochorume, e é essa substância que pode vir a causar a contaminação do solo, da água e, eventualmente, até o ar pelos gases excretados também com a decomposição. A nossa atuação, nesse caso, se deu de forma eminentemente profilática, preventiva. A nossa ideia era orientar os municípios e alertá-los acerca dos riscos da abertura de covas sem que houvesse a observância das normas de proteção ambiental. Em razão disso, nós instauramos o processo administrativo 09 de 2020, que tem basicamente por objetivo fazer esse levantamento de dados, a pesquisa de informações e a orientação dos entes públicos acerca dos cuidados mínimos que devem ser seguidos, que devem ser adotados quando dá a opção pela expansão cemiterial. E no ensejo do SPA, no bojo do SPA, foram realizadas diversas reuniões com os órgãos ambientais de entes públicos de municípios e o Estado também do Rio de Janeiro, através do INEA. Foram expedidos diversos ofícios, nos quais indagamos aos municípios acerca das suas capacidades cemiteriais, ou seja, da existência de vagas disponíveis para sepultamento. Indagamos também aos municípios quais eram os prognósticos de óbitos para cada ente federativo específico, porque com base nesse prognóstico de óbitos, cotejando esse prognóstico com o número de vagas de sepultamento disponíveis, nós já poderíamos saber se naquele município em especial haveria necessidade de abertura de novas covas, se os cemitérios ali existentes estavam ou não licenciados, dentre outras indagações. A nossa principal preocupação nesse processo administrativo, o nosso principal norte, era com relação ao risco de contaminação dos recursos hídricos, ou seja, dos corpos hídricos que passam por debaixo ou nas cercanias dos cemitérios, em especial naqueles municípios que se situam a montante dos mananciais de captação para consumo humano situados no sistema Guandu e Imunana Laranjal. A nossa preocupação, naturalmente, é que uma eventual criação de novas sepulturas sem observância das normas ambientais pudesse ensejar a contaminação desses lençóis freáticos e, eventualmente, com espraiamento para esses mananciais de captação, causando, inclusive, uma crise de abastecimento caso esses mananciais de captação viessem, porventura, a ser contaminados. Um outro ponto que gerou especial preocupação do Ministério Público foi a utilização das chamadas covas rasas no sepultamento dos mortos por Covid-19. Bom, o sepultamento ele pode ser feito em diferentes tipos de covas. Nós podemos mencionar, por exemplo, as covas no formato de gavetas, as covas no formato carneiros, que são as covas que são revestidas geralmente por um concreto, e temos também as chamadas covas rasas. Bom, as covas rasas, elas nada mais são do que o sepultamento que é feito diretamente no solo, ou seja, é cavada a cova, não há nenhum tipo de revestimento e o corpo é ali depositado. Essas covas rasas, elas são as mais ambientalmente impactantes, ou seja, as mais perigosas sob o ponto de vista ambiental, na medida em que, por não haver revestimento, o necrochorume, ou seja, o líquido inerente à decomposição dos cadáveres, ele pode mais facilmente penetrar no solo, causando uma contaminação do solo e, eventualmente, até dos lençóis freáticos que passam por debaixo desse solo, causando contaminação de recursos hídricos, portanto. A utilização das covas rasas ela é tão controversa que, no âmbito do município do Rio, ela é proibida. No âmbito do município do Rio, há um decreto que veda a utilização de covas rasas, salvo em situação de pandemia ou de alguma emergência ou até mesmo por motivos religiosos. Em razão disso, nós tivemos uma especial preocupação em sugerir aos municípios que evitem ao máximo a utilização desse tipo de cova, porque dessa forma a gente consegue reduzir o risco de causação de danos ambientais.
A colaboração dos órgãos ambientais estaduais e municipais tem sido bastante satisfatória. Inclusive, como decorrência de reuniões realizadas com o INEA, veio a ser produzida a Nota Técnica 01 de 2020 do INEA, que traz diretrizes e orientações gerais acerca do processo de licenciamento cemiterial. A nota técnica do INEA foi produzida em decorrência de uma provocação do GAEMA, que instou o órgão ambiental a produzir esse documento que pudesse servir de norte, de guia para os órgãos ambientais licenciadores da atividade cemiterial. Em complemento, foi produzida também pelo GAT, que é o nosso Grupo de Apoio Técnico Especializado, a Instrução Técnica 482 de 2020 do GAT, que também traz informações e diretrizes gerais a serem observadas quando do licenciamento de novas covas, licenciamento de novos cemitérios, principalmente levando em consideração esse contexto de pandemia pela Covid-19. Essa nota técnica do INEA e também a instrução técnica do GAT foram documentos que ficaram tão interessantes que foram incorporados à nota técnica 03 do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP também elaborou a sua nota técnica, que é a 03 de 2020, trazendo orientações aos membros do Ministério Público Brasileiro quando investigarem os impactos ambientais decorrentes da abertura de novas covas, de novos cemitérios para o sepultamento de mortes por Covid nesse contexto. Então, o CNMP editou essa nota técnica 03/2020 e, em seus considerandos, incorporou esses dois documentos, o que revela o tamanho, da qualidade desses documentos que foram produzidos em razão da nossa atuação. Após terem sido realizadas diversas diligências e coligidas diversas informações, o Ministério Público encaminhou recomendação aos municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim. Esses municípios foram escolhidos como destinatários da nossa recomendação exatamente por serem os municípios que se situam a montante dos pontos de captação dos mananciais de abastecimento humano situados nos sistemas Guandu e Munana-Laranjal. Nessa recomendação, o Ministério Público sugere aos municípios que realizem um planejamento de suas capacidades cemiteriais, ou seja, é preciso que os municípios façam um diagnóstico das suas atuais capacidades cemiteriais, fazendo um cotejo com a previsão do número de óbitos por Covid-19. Só assim os municípios vão ter a capacidade de fazer um real cálculo daquilo que eles possuem de capacidade cemiterial com aquilo que eles precisarão construir. E sabedores de que precisarão ou não construir um determinado número de vagas de sepultamento, de locais de sepultamento, que o município inicie desde logo a se planejar para que realize o licenciamento ambiental. Ou seja, o município recomenda, o Ministério Público, recomenda que desde logo seja iniciado um planejamento para que seja possível realizar o licenciamento ambiental de forma completa e de forma tempestiva. O Ministério Público recomenda que sejam observadas estritamente as normas da Resolução CONAMA 335 e da Resolução CONEMA 52. É preciso, no licenciamento ambiental, que o município observe sempre uma distância mínima de 1,5 metro do fundo da sepultura até o nível mais alto do lençol freático. É preciso que os locais de sepultamento respeitem os afastamentos com relação aos mananciais de recursos hídricos, aos corpos hídricos. É preciso que haja um monitoramento da qualidade do solo. Enfim, o Ministério Público recomenda todas essas providências e tudo isso com vistas a impedir a causação, a concretização de um dano ambiental em razão da abertura impensada desses locais, desses novos locais de sepultamento. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, tem a segunda parte de uma entrevista exclusiva sobre o trabalho do MPRJ para garantir à população fluminense o direito constitucional à saúde. O MP Cidadão volta já.
voltamos com mais MP Cidadão. Nossa equipe conversou com membros do Ministério Público Estadual para saber quais medidas estão sendo tomadas a fim de garantir que o Estado e o município do Rio de Janeiro desbloqueiem leitos para atender aos pacientes com Covid-19 e quais ações estão sendo realizadas para que a Prefeitura do Rio divulgue dados relativos à execução de planos de contingência. Atentos à garantia de direitos da sociedade e aos princípios defendidos pela Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpuseram recurso para restabelecer a decisão que havia determinado ao Estado e ao município do Rio de Janeiro o desbloqueio de todos os leitos para a Covid-19. Em 22 de maio, os dois órgãos também ajuizaram a ação para que o município do Rio de Janeiro divulgasse, de forma regular e transparente, dados relativos à execução do plano de contingência elaborado para o combate ao coronavírus. Na segunda-feira, 25 de maio, MPRJ e DPRJ obtiveram vitória na Justiça. O MP Cidadão conversou com os promotores e os procuradores de justiça do MPRJ que atuaram nos casos e, neste domingo, você assiste à segunda parte da entrevista. Foram desrespeitados itens do plano de contingência? Quais? No início da pandemia, o Estado do Rio de Janeiro e os seus municípios pactuaram um plano chamado Plano de Contingência. Nesse plano estão previstas as ações que o Estado e os municípios têm que adotar em termos de atenção primária, ou seja, nos postos de saúde, nas unidades de urgência e emergência, principalmente as UPAs, e nos hospitais. Infelizmente, muitos itens previstos nesse plano foram descumpridos pelos entes. O Estado do Rio de Janeiro se comprometeu a implantar diversos leitos hospitalares para a Covid, tanto de CTI quanto de enfermaria, nas unidades da rede própria e também em hospitais de campanha. Os hospitais de campanha não foram entregues, apenas o Maracanã dentre eles e o Rio Centro. Então, conclui-se que muitos itens desse plano realmente não foram cumpridos até a presente data. É importante registrar que as unidades de referência e a quantidade de leitos a ser disponibilizada foram definidas no Plano Estadual de Contingência para Enfrentamento da Pandemia, segundo critérios técnicos definidos pelos próprios gestores. Portanto, os autores, com o ajuizamento das demandas, insurgem-se contra o descumprimento deliberado do plano de contingência do Estado, fruto de um compromisso assumido pelos próprios entes com os pacientes do SUS. Estudo elaborado pelo Centro de Pesquisa do Ministério Público aponta a existência de 600 leitos livres, portanto, prontos para uso. Em razão disso, os autores postularam em juízo, como forma de garantir o resultado útil do processo, a liberação imediata desses leitos até que aqueles previstos no plano de contingência estejam todos operacionais. Até o momento, o Poder Judiciário tem reconhecido a obrigação dos gestores de cumprirem o plano de contingência, disponibilizando no curto prazo todos os leitos programados para a cidade do Rio de Janeiro. Na segunda instância, o MPRJ foi representado pela Procuradora de Justiça, Cristiane Bernstein Seixas, que contou como se deu a decisão. A prova em si é muito complexa e muito específica de se mostrar, se identificar. E para que eu pudesse fazer a interlocução com a doutora Maria Isabel Paz Gonçalves, a relatora, seria necessário eu ter uma base maior. Quando eu fui falar com ela, ela já tinha despachado e ela tinha mantido a decisão de primeiro grau. Ela não tinha sido favorável ao pedido do Ministério Público, que consegui sensibilizá-la de alguma forma, e nós conseguimos agendar uma reunião para o dia seguinte pelo Teams. E nessa reunião estavam presentes as defensoras, alguns dos promotores da tutela da saúde, a coordenadora do CAU Saúde, e eles conseguiram demonstrar, da mesma forma que demonstraram para mim, e de forma muito mais profunda, mais extensa. Foi uma verdadeira aula. Naquele momento ela disse que estaria aberta talvez a um pedido de reconsideração.
No caso, o recurso possível ali seria um agravo interno, a única medida naquele momento. E o agravo interno permite que se peça a reconsideração da decisão anterior. É muito difícil você conseguir, no agravo interno, que o desembargador efetivamente reconsidere essa decisão anterior. E ela reconsiderou. Essa foi a grande vitória do Ministério Público. As procuradorias de tutela, elas não foram criadas há tantos anos assim, e elas mostram, nesse momento, elas estão mostrando muito ao que elas vieram a auxiliar a força-tarefa no que é necessário. Quais dados devem ser informados à população? O principal dado que se busca é o atual estágio do plano de contingência, as ações que foram implementadas, as que não foram possível a implementação e quais as ações corretivas que o município pretende fazer ou já fez por conta do que não foi possível fazer ao tempo que se planejou. Outra informação extremamente relevante, não só para os órgãos de controle, mas também para a população em geral, são os dados epidemiológicos relacionados à pandemia. Se busca, através dessa ação, que não só os órgãos de controle, mas também toda a população tenha ciência dos óbitos, tenha ciência dos casos confirmados, do número de casos suspeitos, que também tenha a real dimensão da situação das unidades de saúde. Isso, em outras palavras, significa o quê? Saber se as unidades de saúde estão superlotadas, se os profissionais estão atendendo a contento, se eles estão em condições de trabalho, se nessas unidades de saúde existem pacientes aguardando transferência para leito de CTI ou para leito de enfermaria, se os leitos dessas unidades de saúde estão ocupados em sua integralidade, qual é a lista de espera para os leitos de enfermaria e também para os leitos de CTI, enfim, dados que são públicos e que são básicos no contexto da pandemia e que o gestor tem que ter à mão não só para si, mas também para toda a população e para os órgãos de controle, e em especial o Ministério Público e Defensoria Pública. Como a falta de publicidade dos atos públicos impacta no plano de contingência do município? A ausência de transparência dos dados impacta diretamente no plano de contingência, na medida em que se tem um plano que fica na esfera exclusiva do gestor, não há possibilidade de qualquer tipo de controle, quer da população, quer do Ministério Público, quer da Defensoria, o que faz com que esse plano seja um pedaço de papel sem qualquer efetividade, ao passo que se planeja algo e se dá publicidade a isso, do estágio de execução do que está sendo feito, o comprometimento do gestor é muito maior. Não há necessidade, não se tem receio de dar publicidade a um plano que está funcionando, ao passo que um plano que não está funcionando e que, se não funcionou, não foram adotadas as devidas ações corretivas, a falta de publicidade deixa o gestor como com uma carta branca para fazer o que bem entender, como se não tivesse que prestar contas à sociedade que o elegeu ou aos órgãos de controle. Houve decisão do Judiciário para os pedidos da ação? Se sim, qual foi? Essa ação já conta com uma decisão favorável, de primeiro grau. O juiz concedeu todos os pedidos formulados pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública em sede liminar e fixou o prazo de 3 dias para o município atender o que ali foi determinado. No dia 3 de junho, o MPRJ, em conjunto com a Defensoria Pública do Estado, obteve a fixação de multa de R$10 mil ao Estado do Rio, na figura do governador Wilson Witzel, por desrespeitar decisão liminar favorável ao agravo interno com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no escopo da ação civil pública, ajuizada em face do Estado e do município do Rio de Janeiro para desbloqueio dos leitos de UTI para Covid-19. Obrigado, procuradora Cristiane Seixas e promotores Felipe Ribeiro, Márcia Lustosa e Patrícia Tavares. Você aí de casa que perdeu o programa da semana passada, reveja a primeira parte dessa entrevista no nosso canal do YouTube. Vamos agora dar uma breve pausa, mas não saia daí, porque tem mais MP Cidadão para você.
No quadro Juridiquês, a subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, o CAU Criminal do MPRJ, promotora de justiça Andréa Fava, vai explicar o que é receptação. Meu nome é Andréa Fava, sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Estou subcoordenadora do Centro de Apoio Operacional Criminal. Vou falar um pouquinho sobre o termo receptação. Se trata de um tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal e consiste na conduta daquele que adquire, conduz, oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. A forma qualificada da receptação, que é uma forma em que se combina uma pena mais gravosa, é aquele em que o sujeito adquire, transporta, conduz também bem que seja produto de crime e utiliza na sua atividade comercial ou industrial. Como exemplo do primeiro tipo, que a gente enfrenta diariamente nas várias criminais, eu posso dar o exemplo do sujeito que conduz um carro que sabe ser produto de um crime patrimonial anterior, como furto ou roubo. E como exemplo do segundo tipo, que é a receptação qualificada, um sujeito que aplica na sua atividade comercial, vende no seu mercado, na sua atividade comercial, uma carga que sabe ter sido roubada. Chegamos ao fim de mais uma edição do MP Cidadão. Para rever este programa, fique ligado nas reprises aqui na TV Justiça. Para assistir aos programas anteriores, acesse o canal do MPRJ no YouTube, se inscreva e ative as notificações. O MP Cidadão também está disponível em podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Se você tiver dúvidas, sugestões ou críticas, envie para a gente pelo nosso e-mail ou comente em nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. A sua opinião é muito importante para nós, porque o MP Cidadão é feito especialmente para você. Nos vemos na semana que vem aqui na TV Justiça. Se cuide, um forte abraço e até mais!